Não falhará é o título da mensagem. Vamos abrir em Isaías 34:16. Isaías 34:16. Do lado, do outro lado. Eu quero-vos dar a revelação que Isaías, o profeta de Deus, recebeu do próprio Deus. Em Isaías 34:16, nós lemos: Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas falhará, nem uma nem outra falhará, porque a própria boca o ordenou, o seu espírito mesmo as ajuntará. A palavra de Deus é cumprida. Cabe a nós, a cada um de nós, acreditar ou não que ela vai funcionar. Mas ela funciona. Isto é a mesma coisa que você ir num carro para um determinado sítio, de um determinado local para outro local, e você chega e acha que não consegue lá chegar. Acha que o carro não vai dar. Acha que as circunstâncias não vão dar. Acha que não dá. Até o que é que você faz? Volta para trás. Você não chega ao sítio porque não quis, porque voltou para trás. Da mesma forma é que a palavra de Deus. Você ou acredita nela e vai até ao fim, ou não acredita nela e volta para trás. Agora, por favor, não diga que a palavra de Deus não funciona, porque ela funciona sempre. Eu quero que vocês entendam que Deus preparou a sua palavra para que se cumprisse tudo o que nela está escrito. É impressionante que em Isaías e outros profetas mencionaram Jesus vir sobre a terra. Mencionaram o que é que ia acontecer com ele, o que é que as coisas iam acontecer. E o próprio Jesus diz que a palavra se cumpre nele. Nós vamos abrir eu digo-vos já qual é. E todos, não. Lucas 22, no Novo Testamento, Lucas 22, 37. Deus exaltou, está lá escrito em Salmos 138, 2, não vamos abrir, agora vamos abrir em Lucas 22, 37, e o que está escrito em Salmos 132, 8, diz que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Deus põe honra na palavra. Está escrito em Jeremias 1, 12. Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Então, se Deus agarrou e põe tanta honra naquilo que escreveu, por que é que nós não fazemos o mesmo? Veja o que está aqui escrito, o que é que Jesus disse. Portanto, vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porquanto está escrito que em mim terá cumprimento. Glória a Deus, nós devíamos dizer isto. Porque está escrito, em mim terá cumprimento. O que é que Deus escreveu sobre nós? Acerca de nós? O que é que Deus preparou para cada um de nós? Ele preparou para todas as áreas da nossa vida e declarou que as bênçãos que vinham de vir sobre nós. Pois Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, se nós acreditamos nisto,
Por que é que não dizemos isto? Porque está escrito, terá cumprimento em mim. Ou ao contrário, porque está escrito, de mim terá cumprimento. Eu quero-vos. Vamos ver outro. Isto foi o que Jesus disse. Vamos ver uma mulher. O que é que disse? Agora, mãe de Jesus. Vamos a Lucas também, mas 1,38. Lucas 1,38. Lucas já está, agora é 1,38. Entenda uma coisa, Maria era virgem nesta altura, ainda não tinha casado, e Deus se agraciou de Maria, escolheu a ela para ser através dela que nasceria Jesus. O anjo dá-lhe a descrição que ela iria dar ao nascimento de um filho, mas ela diz, então, mas eu não conheço o homem, nunca conheci homem, como é que eu posso ter um filho? E o anjo diz, a Deus tudo é possível. E agora vejam a resposta de Maria. É impressionante o que ela diz, o que ela responde. Veja aqui, Lucas 1,38. E disse Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Se cumpra em Maria a palavra que foi proferida. Jesus agarra e declara que as Escrituras serão cumpridas nele. Maria diz, se cumpra a palavra que Deus proferiu sobre mim. A ti, porquê é que nós não fazemos o mesmo? Se cumpra a palavra de Deus em nós. Mateus 5,18. Mateus 5,18. Também Novo Testamento, não é? Mateus 5,18. Outra vez Jesus a falar. Mateus 5,18. E diz, porque em verdade vos digo, até o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Até que o planeta acabe, tudo o que está escrito sobre ele será cumprido. Tudo o que Deus descreveu e disse que iria acontecer, vai acontecer. Eu quero que vocês entendam o peso que tem a palavra de Deus. Nós, quando colocamos fé e acreditamos em algo, não temos que acreditar em algo que está no ar. Não, eu acredito que Deus vai fazer. E a minha pergunta é, mas vai fazer por quê? E a resposta que eu muitas vezes ouço é, vai fazer porque vai fazer. Não. Ele vai fazer porque já escreveu sobre isso. Eu vou-lhe dar o exemplo com um prédio. Você não agarra num prédio e começa a construir o prédio sem fazer alicerces. Você não agarra e começa a construir um prédio por cima, só assim, sem ter fundamentos, sem abrir um buraco, sem ir buscar
o que em termos de, eles chamam em Portugal, chamam ir buscar fiche, ir buscar solidez, ir buscar... Então, quanto maior for o prédio, mais fundo se tem que furar para criar alicerces fortes que aguentem toda a estrutura do prédio. Ninguém constrói nada em cima das coisas. O próprio Jesus dá uma descrição que aquele que construiu em cima da rocha tem uma casa fortificada, uma casa forte. Aquele que constrói em cima da areia é suscetível da casa cair, de certeza absoluta, porque a areia não vai dar fundamentos para que consiga. Você entende? A nossa fé não tem de ser construída em algo superficial. Tem que ter fundamento. Tem que ter convicção. Você vai ser curado por quê? Porque eu assim creio. Espero que sim. Não. Você será curado e é curado porque Deus disse. Vamos começar no Velho Testamento. Vamos outra vez a Isaías. Vamos a Isaías 53, 4 e 5. Isaías 53. Isaías, um profeta que escreve um livro que a relação dele com a Bíblia é muito giro, porque tem exatamente os mesmos que... os capítulos todos de Isaías são exatamente os livros todos da Bíblia. Pronto, eu não quero fazer, nem vamos estudar sobre isso agora. É uma Bíblia em ponto pequeno, por assim dizer. E dá a descrição de Jesus muito pormenorizada, descreve exatamente como ele havia de vir, aonde é que havia de vir e tudo mais. É impressionante. Mas Isaías descreve a vinda de Jesus 700 anos antes. 700. Isaías descreve como Jesus via de vir à Terra 700 anos antes. 700. Isto é muito importante para você perceber que Deus prepara as coisas muito antes de acontecerem. Deus sabe tudo muito antes do que vai acontecer. E agora vejam o que é que está aqui escrito. Verdadeiramente, Isaías 53, 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. E nós o reportámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras foste sarado. Sabe que você devia de ler este versículo todos os dias? E você devia dizer a Deus: se cumpra em mim, Senhor, a tua palavra. Você vai dizer: mas eu não estou doente. Pois, mas isto evita que você fique doente também. Se cumpra, Pai, em mim a tua palavra. Porque Jesus levou com o seu sacrifício toda a dor e toda a enfermidade no seu corpo. Nós não temos de estar a pagar agora outra vez aquilo que Jesus já levou. É a mesma coisa que alguém paga uma dívida e nós continuamos a achar que temos essa dívida. Imagine que Jesus pagou a dívida e chegou ao pé de nós e disse: está saldada, está paga, já está paga, não é preciso pagar. E nós continuamos uma vida inteira a achar que temos que pagar. E Deus diz: está paga. Eu paguei o preço.
Isto não vai impedir que as enfermidades venham. Não vai impedir que as dores venham. Mas você tem que entender que é ilegal o que acontece no seu corpo. A nível espiritual é ilegal. O diabo é que veio para matar, roubar e destruir. O que o diabo tenta colocar no seu corpo é ilegal. Mas até você entender e perceber isso, ele vai continuar a fazer as mesmas coisas. Você tem que entender que é ilegal e começar a declarar que ele não tem direito sobre o seu corpo. Ele não tem autoridade de colocar enfermidades no seu corpo. E você tem que dizer porquê. Porquê? Porque está escrito. Porque Deus escreveu e diz que nem um til, nem uma vírgula se vai omitir da lei. Ele diz que cumpre, que vela a sua palavra para a fazer cumprir. Ele diz que exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Então, se é assim, a palavra de Deus tem que se cumprir em nós. E nós temos que fazer... Ouça, você sabe para que é que servem os tribunais? Para julgar. Você sabe para que é que servem os advogados? Serve para interpretar a lei, mostrar e provar ao juiz que aquilo que o advogado está a dizer é verdadeiro. Nós temos um advogado perante o Pai, ao lado de Deus Pai, que é Jesus, que intercede por nós dia e noite, por cada um de nós. E ele mostra ao Pai, que é o juiz, mostra ao Pai a sua palavra. E nós temos que declarar também a sua palavra, conhecedores da lei. Você sabe que é impressionante. Portugal, graças a Deus que está a mudar, mas muita gente era enganada em Portugal pela falta de conhecimento da lei. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu uma vez tive um problema com um telemóvel da minha esposa que avariou. E eu cheguei lá e coloquei o telemóvel para arranjar. E coloquei o telemóvel, colocaram-me um papel à frente para eu assinar, em que dizia 30 dias úteis. Portanto, estava quase um mês e meio. Eu não gostei muito daquilo, mas assinei o papel, tudo bem, porque a lei diz, porque eu sei o que é que a lei dizia. E então tinha que haver acordo entre as duas partes para o arranjo. Agora já mudou a lei completamente, agora tem um mês para fazer o arranjo, mas na altura tinha um mês e meio. Tinha um acordo, tinha que haver um acordo entre as partes. Eu assinei esse acordo, deram-me um papel e eu olhei para o telemóvel, marquei no telemóvel o dia em que terminava. No dia, até esse dia nada me disseram. No dia que terminava, eu estava lá. E cheguei e disse assim, eu venho cá para buscar este telemóvel. E eles disseram, ainda não está arranjado. E eu disse, diga. E a senhora ficou a olhar para mim e viu que eu não estava a brincar e disse, se calhar é melhor chamar o gerente. É melhor, é. E o gerente chega e diz, não, mas você... Eu disse, mostrei-lhe o papel, está aqui, 30 dias úteis, portanto um mês e meio, embora não concordasse, mas assinei na mesma, e está aqui. Vocês, se não me entregarem nesse tempo, tem que haver uma restituição de outra forma. E ele, não é bem assim. E eu, desculpe, quer que eu vá buscar a lei? É que eu tenho ali no carro. Quer que eu vá buscar a lei para o senhor ler? E ele agarrou, eu amanhã dei-lhe qualquer coisa. No dia a seguir estava-me a telefonar para ir lá, para ir buscar o valor em dinheiro do telemóvel. Se eu não tivesse conhecimento da lei, eu seria enganado. Graças a Deus que em Portugal agora há muito mais conhecimento do que havia. Mas você entende? Grande parte de nós estamos a ser enganados pela falta de conhecimento da lei de Deus para nós.
Nós acabamos por andar como o mundo anda. E o que é que o mundo anda? Não, isto aconteceu por causa disto, isto aconteceu por causa daquilo, isto tem a ver com a idade, isto tem a ver com isto, tem a ver com aquilo. Ouça, o diabo consegue arranjar um relatório tremendo para justificar tudo o que está a acontecer. Agora eu lhe digo uma coisa: todas as justificações que possam arranjar, que você possa chegar à sua mente, possa chegar à sua ideia, todas as justificações não anulam a vontade de Deus e a verdade de Deus para nós. Jesus morreu por nós e levou toda a dor e toda a enfermidade. Eu conto muitas das vezes, às vezes, testemunhos meus, e os meus filhos já chegam a uma altura e dizem que já sabem de cor. Mas a Bíblia diz: provai e vede, o Senhor é bom. Se eu não tivesse passado pelas circunstâncias, eu não podia dizer garantidamente que a palavra de Deus funciona. Quando eu tive um problema e estava dentro da igreja e tive um problema nas costas, voltou-me outra vez a acontecer, em que me deu uma picada nas costas e eu não me conseguia mexer, eu depois fui para um lado e estive a orar. E o que é que eu orava? Satanás, eu te ordeno, libertas o meu corpo em nome de Jesus. Está escrito, Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores. Por isso eu estou curado, eu estou sarado de todo o meu corpo. E eu tive a dizer isto várias vezes, durante alguns minutos, não parei de dizer a mesma coisa. Eu continuava a sentir dores, eu não me conseguia mexer, mas eu continuava a falar, a falar, a falar, a falar, a falar. Era aquilo que eu acreditava. E é aquilo que eu ainda hoje acredito. Você pensa que o meu corpo às vezes não vem dores daqui e dali? Está enganado. Vem. Mas o que é que eu faço com elas? Ignoro-as? Não. Eu faço lembrar aquilo que me está a tentar atacar, a lei de Deus, que é a minha lei, que diz que Jesus pagou o preço por mim, levando toda a dor e toda a enfermidade, por isso eu estou curado, eu vou permanecer curado, eu vou viver curado nesta terra até ao fim dos meus dias, no nome de Jesus. Você entende? Mas você tem que tomar um partido. Jesus diz: quem não é por mim é contra mim. Você tem a entender? Você tem que agarrar e dizer: a palavra é verdade. É verdade em mim. Se cumpra a palavra de Deus em mim, no nome de Jesus. Aquilo que Maria disse, aquilo que Jesus disse, se cumpra nele a sua palavra, a palavra de Deus Pai. Se nós não fazermos alguma coisa, desculpem, mas nada vai acontecer. Se você não orar, nada vai acontecer. Se você não lutar os seus direitos, os direitos que você tem em Cristo Jesus, pela sua morte na cruz, nada vai acontecer. Ontem falava com uma pessoa, dizia, e continuo a dizer, e falei até com mais com uma pessoa sobre isso, e eu dizia: nós não conseguimos mudar alguma coisa em nós. Só Deus consegue fazer isso. Muitas das vezes vimos coisas em nós que não gostamos. Atitudes, comportamentos e tudo mais. E às vezes pensamos: não, eu tenho que melhorar nesse aspecto, eu tenho que mudar nesta atitude que fiz, eu tenho que melhorar aqui e ali. Mas você quer mesmo mudar? Peça a Deus que Ele muda por si. Eu já disse isto tantas vezes. Se Deus mudou e apagou coisas da minha vida por completo, sem eu ter acidente, sem eu ter nada, só porque eu pedi, quanto mais não irá fazer todas as coisas.
Deus é um Deus de palavra. E nós temos que entender isto na nossa vida. Nós queremos ser curados, nós temos que agarrar e declarar a palavra de Deus. Eu vou-vos dar o exemplo. Quando as pessoas vão a médicos e por qualquer motivo estão com uma gripe, uma constipação, ou estão com qualquer coisa, o médico diz e diz assim: olha, tome isto 3 vezes ao dia. Tome isto 2 vezes ao dia. 12 em 12 horas, 8 em 8 horas, pronto, conforme a prescrição que ele achar que deve, ele é que é médico e ele é que sabe, indiscutível. Nem ponho em causa sobre isso. Daniel, na altura pior da vida dele, ele já antes fazia isso, mas continua a fazer. Disseram que ele não podia orar a Deus nenhum. E ele continua a orar 3 vezes ao dia. Quantas vezes você está a orar a Deus? Alguns dizem, estou a orar uma vez. Alguns dizem, estou a orar meia. Eu não estou a orar. As palavras que saem da sua boca têm um peso de eternidade tremendo. Um peso que faz mudar todas as circunstâncias e tudo. Aquilo que você vai declarando com a sua boca e acreditando no seu coração tem um peso tremendo na sua vida. Eu já contei aqui e eu volto-vos a contar. Uma senhora comprou uma vivenda com uma herança que tinha recebido. Nessa vivenda, ela recebia pessoas em estado terminal. Para receber, em Portugal, chama-se cuidados paliativos. São doenças terminais, pessoas que vêm para lá que já não têm hipótese e que a duração de vida poderá ser muito curta. E ela, como era uma enfermeira, juntou-se com mais outras pessoas, com essa herança, comprou uma vivenda e então recebia essas pessoas. Ela recebia essas pessoas e lia-lhes a palavra de Deus. E houve uma pessoa que principalmente chegou lá, que ela pôs no primeiro andar dessa vivenda, que não se mexia. Conseguia falar, mas não se mexia. Estava paralisada, tetraplégica, penso eu que seja o... É isso que se diz? É isso? Ajudem-me lá. É isso? Tetraplégica. Estava paralisada. E então a senhora disse-lhe para ela declarar a palavra de Deus. E ela declarava: pelas pisaduras de Jesus já fui sarada. Eu estou curada porque Jesus pagou o preço na cruz por mim. E disse isto. Ela dizia que falava aquilo tantas vezes, ela dizia que falava aquilo mais de 100 vezes por dia, porque era a única coisa que podia fazer. Ela não se conseguia mexer, mas falava, falava, falava. Ela não se queixava, ela falava a palavra de Deus. Ela não barafustava, ela falava a palavra de Deus. Ela não murmurava quanto às circunstâncias, com o que aconteceu, com aquilo. Não, ela falava a palavra de Deus. Ela disse que chegava a falar mais de 100 vezes por dia. Mas houve um dia que a tal senhora que tinha recebido a herança, que tinha comprado a vivenda, que trabalhava lá e ajudava outras pessoas, de repente ouviu um estrondo no primeiro andar. E depois de ouvir o estrondo, continuou a ouvir barulho no primeiro andar. E ela achou muito estranho porque no primeiro andar eram aquelas pessoas que não se mexiam. E ela então foi a correr, a tentar perceber o que era. E quando chegou lá, estava a senhora que não se mexia, aos saltos, a dizer glória a Deus. A mexer-se, a glorificar a Deus porque Deus a tinha curado.
porque ela tinha recebido a verdade dentro dela e tinha confessado a palavra de Deus. A palavra de Deus, a vontade de Deus, expressa através da sua palavra, se cumpriu na vida desta mulher. Eu posso contar vários testemunhos de pessoas que foram curadas porque um pastor acreditou e orou por ela. Mas você entenda uma coisa. A Bíblia fala para chamar os presbíteros da igreja para orarem por uma pessoa. Mas a oração da fé, a oração de confiança em Deus, na sua palavra, faz operar milagres, faz operar cura. Você tem que entender que Deus vai ver e velar pela sua palavra. Não vai fazer as coisas porque você merece. Esqueça. Vai fazer as coisas porque você é bonzinho. Esqueça isso. Vai fazer as coisas porque você vai à igreja. Esqueça isso. Vai fazer as coisas porque Ele escreveu na sua palavra. Isso vai. Ele vai cumprir sempre a sua palavra. E nós, ao declararmos perante Deus, o juiz eterno, declararmos, Pai, a tua palavra diz que eu estou curado. Portanto, eu declaro que estou curado no nome de Jesus. A tua palavra diz, se cumpre em mim a tua palavra no nome de Jesus. Você entende? Deus vai ter que operar na sua vida porque Ele diz que opera. Isto não tem a ver só com cura divina. Eu estou-vos a mostrar cura divina. Tem a ver com todas as áreas da sua vida. Tem a ver com a sua família. Tem a ver com as suas finanças. Tem a ver com tudo. A palavra de Deus o que é que declara? Que a sua mulher é uma bênção. Que ela fortifica, que ela dá filhos. Não, mas alguns podem dizer, não, mas a minha mulher é estéril. Era estéril. Agora já não é. E você diz assim, mas como? A palavra de Deus diz que Deus faz com que a estéril dê filhos. Houve um pastor que esteve em Portugal em 1996. Esse pastor esteve a pregar em Portugal e contou vários testemunhos. Um deles é que a mulher dele, ou antes de ser mulher dele, ainda estava a namorar com a esposa, que seria a esposa dele, chegou ao pé dele e disse assim, olha, eu tenho uma coisa para te dizer, é que nós estamos a namorar, mas eu tenho que ser verdadeira contigo. Isto, a mulher, a que viria a ser mulher dele, a falar para este pastor. E disse-lhe assim, é que eu não posso ter filhos. E dizem também que quando eu chegar à idade de 30 anos, há grandes possibilidades de eu ficar numa cadeira de rodas. E este pastor olhou para ela e perguntou-lhe, quem é que disse isso? E ela ficou assim, quem disse isso? Foi o médico. Por causa dos exames que fizeram. Por causa de tudo isso, sempre me disseram isso desde pequenina. Os meus pais sempre falaram isso. E ele disse, isso é o que o médico diz, não é o que Deus diz. E o médico dos médicos diz que tu és mulher curada. Diz que tu és mulher que vais dar filhos e vais fortificar. É o que a palavra de Deus diz. Quem tem mais autoridade? O médico ou Deus?
Sabe o que é que aconteceu? Ela teve 4 filhos. E passou os 30 anos de idade e nunca ficou numa cadeira de rodas. Disseram-nos a nós, desde crianças, que isto, que aquilo, que não podia ser assim, que não podia ser assado. Isso foi o que os médicos disseram, não foi o que Deus disse. Deus disse que você está curado. Deus disse que você está liberto, porque Jesus pagou o preço por si. Nós vivemos numa época abençoada. Nós vivemos numa época em que Jesus já morreu por nós há 2000 anos atrás. Quando Isaías escreveu o que escreveu, faltava 700 anos para Jesus vir. Não havia justificação para a doença. Sabe como é que pessoas eram curadas? Porque pediam muito a Deus. Houve uma vez, Isaías chegou ao pé de um rei, eu não me lembro o nome do rei, chegou ao pé do rei e lhe disse a ele: olha, prepara a tua casa, põe a tua casa em ordem porque vais morrer. Ele não disse nada a esse rei, não disse nada, mas virou-se para a parede e chorou e disse: Deus, eu tenho servido perante ti, honestamente, tenho feito o que te agrada a ti, Senhor. Não me deixes morrer. E Isaías desceu e já estava no átrio e Deus disse para ele: volta para trás e diz-lhe a ele que eu lhe concedo mais 15 anos de vida. E Isaías voltou para trás e foi dizer isso ao rei. E disse como é que havia de processar a cura no seu corpo. Você entende? Mas nós vivemos numa época completamente diferente. Uma época de glória de Deus, de bênção, de graça, de um favor que nós não merecíamos. Vivemos numa época em que Jesus já morreu por nós, em que Ele já pagou a enfermidade por nós. Você quer ver? Vamos a 2 de Pedro. Peço perdão. 1 de Pedro 2,24. 1 de Pedro, no Novo Testamento, lá no final, 1 de Pedro 2,24. Primeira de Pedro 2,24. Lá no final, 1 de Pedro 2,24. E diz aqui: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas foste sarado. Vou voltar a ler. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarado. Alguém pagou um preço por nós. E nós achamos que não. Então o que é verdade? O que nós pensamos ou o que Deus diz? O que nós sentimos ou o que Deus diz? Eu quero voltar um pouco atrás àquilo que eu vos contei sobre as minhas costas. Você pensa que depois disso não tentou já várias vezes o diabo, na minha vida, me agarrar e me criar problemas nas minhas costas? Tentou. E o que é que eu fiz? O que a palavra de Deus diz. Eu voltava a dizer outra vez o que a palavra de Deus diz. E ele não teve hipótese não de se ir embora e parar com as circunstâncias.
O meu corpo teve que ser curado. Entende? Teve que ser curado porque a palavra assim diz. A dor, a enfermidade não pode estar em mim. Porquê? Porque a palavra assim diz. E eu tenho que ir perante Deus, perante os anjos, perante o diabo e declarar a palavra de Deus, que eu confio na palavra de Deus, que ela é para a minha vida a verdade e que só ela é a verdade, que Jesus pagou o preço por mim e que eu não tenho que estar a pagar por isso, porque ele já pagou. Ouçam o que está aqui escrito. Levando ele mesmo, eu vou voltar a ler, levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Quando Jesus morreu, levou sobre ele os nossos pecados. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós aceitamos o que Jesus fez na cruz como sendo em nosso lugar. Portanto, os nossos erros, ele levou sobre ele. Agora veja o que é que está escrito. Para que mortos para os pecados. Mortos para os pecados. Quer dizer que o pecado não tem mais autoridade sobre nós. Pudéssemos viver para a justiça. E por causa disso, pelas feridas de Jesus fomos sarados. Pelas feridas de Jesus fomos sarados. Peço perdão. Eu quero vos mostrar outra coisa. Vamos abrir em Isaías 33, 24. Isaías 33, 24. Houve um dia eu estava a orar e na minha antiga profissão de guarda noturno eu tinha que sair do carro e fazer ronda a um determinado sítio. E quando saí do carro, eu que estava a orar, Deus me disse: tens que orar pelo teu corpo por causa das enfermidades. E eu olhei, sabendo o que a palavra de Deus diz, eu busquei mais de Deus para saber o que é que ele dizia. Não se esqueçam que nós estivemos a ler 1 de Pedro 2,24. E agora e lá foi dito que Jesus levou todos os nossos pecados e que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Mortos para os pecados. O pecado não tem mais direito sobre nós. Agora veja o que é que está aqui escrito. Isaías 33, 24. E nenhum morador dirá: enfermo estou. Ninguém pode dizer que está enfermo. Ninguém pode dizer que está doente. Porquê? Porque o povo que habitar nela, habitar na cidade de Jerusalém, será absolvido da sua iniquidade. Você não pode dizer que está enfermo. Você não pode dizer que está doente. Porque você não tem direito de estar doente. Não pode estar doente. Porque foi absolvido de toda a iniquidade. A iniquidade que havia, o pecado que havia em si foi levado por Jesus. Por isso você foi sarado. Por isso é que você é curado. Por isso é que eu oro todos os dias. Pai, eu te peço perdão por aquilo que eu fiz. Eu te peço perdão por aquilo. E eu sou absolvido de toda a iniquidade. E tenho direito a não estar enfermo, a não estar doente. E nenhum morador dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Nós que habitamos com o Altíssimo fomos absolvidos de toda a nossa iniquidade, de todo o nosso pecado, pela morte de Jesus na cruz, pela graça somos salvos. Por isso estamos curados. Por isso permaneceremos curados.
Por isso é que a enfermidade que, embora tivesse entrado do nosso corpo, tem que sair de nós. Porque fomos curados. Assim entende. Não justifica as coisas. Não, mas eu sempre fiz o bem. Esqueça isso, por favor. Mas eu faço o bem perante as outras pessoas. Esqueça isso, por favor. Não, mas eu vou à igreja. Você, se vai à igreja, você está a fazer muito bem, mas isso não é justificação para você ser curado. A justificação para você ser curado é agarrar e mudar a sua maneira de pensar. E mudando a sua maneira de pensar, você vai mudar a sua maneira de agir. E mudando a sua maneira de agir, você é curado. Entenda o que Deus falou é aquilo que se vai cumprir em nós. O que Deus escreveu na sua palavra, na lei, foi o que aconteceu na vida de Jesus. O que Deus tem escrito na lei, na sua palavra, na palavra de Deus, é o que vai acontecer na nossa vida. Ouça, você sabe que a Bíblia é dividida em dois grandes conjuntos? Agora veja. Velho Testamento, Novo Testamento. O testamento só é dado a alguém quando alguém morre. Agora eu pergunto assim, alguém morreu por si? Você vai dizer sim, Jesus. Então você tem direito ao Novo Testamento. Ao Novo Testamento e ao Velho Testamento. Mas você tem direito a uma nova aliança, feita através de Jesus. Uma nova graça dada por Deus, que é nossa, que é direito nosso, mas que nós temos que reivindicar para poder ter na nossa vida. Eu estou curado pelas pisaduras de Jesus. Sem fazer isso, nada vai funcionar. Graças a Deus, que Deus, por ser bom e por causa de Jesus ter morrido na cruz, quando nós oramos pelas pessoas, a cura se manifesta. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz por ela. E então é restaurado a legalidade do corpo da pessoa. O diabo tem que sair, a maldição tem que sair, a doença tem que sair, a cura tem que vir em nome de Jesus. Porque Jesus morreu por nós. Nós fomos absolvidos de toda a iniquidade. Não podemos dizer que estamos enfermos. Eu quero-vos trazer mais outra informação para você entender. Você que está a andar com Jesus, você que está a andar com Deus, o mesmo aconteceu no Velho Testamento. Sabe quando? Quando o povo saiu do Egito e andou com Deus. Moisés os liderava e andou com Deus. Eles prevaricaram porque barafostaram, queixavam-se, faziam só asneiras, porque queixar não resolve nada. Ouça, se você está a passar por uma circunstância e continua a queixar-se, o que é que resolve? Não resolve é você declarar o que é que está escrito. Resolve é você declarar para ser abençoado. Eles queixaram-se porque não acreditaram em Deus. E Deus fez-os andar 40 anos no deserto. E sabe o que é que a Bíblia diz? As roupas deles não se romperam. Os pés não incharam. O calçado não se estragou naqueles 40 anos. Mas também no meio deles não havia um só doente. E era muita gente. Porque andaram com Deus. Mesmo apesar de não terem feito as coisas corretas, andavam com Deus. Você entende? Você agora está a andar com Deus. Você tem o direito de estar e permanecer curado.
durante todos os dias que viver nesta terra. Porquê? Porque é um direito adquirido por Jesus. Através de Jesus, pela graça, somos salvos. Graça é um favor que nós não merecíamos, mas que Deus nos deu, não é mesmo? Entende? Mas porquê é que Jesus fez isso? Porque Deus instituiu uma forma de abençoar o povo. Por causa do pecado de Adão, por causa de Adão e Eva terem desobedecido a Deus, a maldição entrou na terra. Mas Deus quis abençoar a sua criação e então criou, através do sacrifício de animais, por isso é que aparece muito em Portugal a dizer o bode expiatório. Eles estão a fazer bode expiatório, quer dizer, eles estão a dizer que ele é culpado. E então era sobre um bode, sobre uma cabra, sobre um carneiro, era morto e sobre ele eram ditos os pecados do povo. E o pecado do povo ficava coberto por mais um ano. Mas ao vir Jesus, ele veio ser a justificação, através da morte de Jesus na cruz, veio a ser a justificação dos pecados passados, dos pecados presentes e dos futuros. A todo aquele que agarra e pede perdão a Deus, porque está escrito que Ele é fiel e justo para nos perdoar se nós pedimos perdão a Ele. E apaga as nossas transgressões, apaga a nossa iniquidade. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Por isso é que nós temos direito a reivindicar cura para os nossos corpos. Libertação, porque Jesus morreu por nós. Eu podia-vos estar a falar na área financeira. Eu quero-vos mostrar na área financeira uma coisa. Segunda de Coríntios 8:9. Vamos lá ao Novo Testamento, Segunda de Coríntios 8:9. Grande parte do Velho Testamento foi escrita em hebraico, não todo. No Novo Testamento foi escrita em grego. E a palavra em grego de salvação tem uma amplitude muito grande. Nós em Portugal, no português que nós conhecemos, nós temos quase uma palavra para cada coisa, porque o nosso vocabulário é muito rico. Por exemplo, que os ingleses, às vezes, para dizer uma determinada coisa, eles têm que utilizar duas palavras, enquanto nós, só com uma palavra só, conseguimos dizer aquilo que está a acontecer. Como o português é tão rico em termos, em palavras, o grego já não é tão rico assim. E então o que acontece é que salvação quer dizer muito mais coisas. Salvação quer dizer libertação, quer dizer cura, quer dizer bênção, quer dizer tudo isso. É uma amplitude muito maior do que aquilo que nós conhecemos como palavra só salvação. Porque cada vez que nós dizemos salvação, nós pensamos sempre na salvação eterna. Depois da nossa morte, não ficarmos afastados de Deus. Viver sempre com Deus, por toda a eternidade. Mas não é só isso que Jesus. Ele veio curar, trazer cura para o nosso corpo, mas não foi só isso também. Veja o que está aqui escrito. 2 de Coríntios 8:9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Onde é que Jesus se fez pobre? Na cruz. Não foi quando viveu na terra. Imagina uma criança que acaba de nascer. O que importa onde nasceu.
Nós podemos dizer, mas Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. Foi colocado numa manjedoura porque não havia sítio nas estalagens. Não havia lugar em hotéis, não havia lugar em lado nenhum para poder pernoitar. E ela estava prestes a dar à luz, ter que dar à luz. Aonde? No estábulo. Foi o melhor sítio, porquê? Porque havia animais e o ambiente estava quente. Os animais proporcionam um ambiente quente. Então foi o melhor sítio arranjado. E realmente colocaram Jesus, quando nasceu, numa manjedoura. Ele não foi lá por ser pobre, porque ele tinha dinheiro, os pais tinham dinheiro para ir para uma estalagem. Não havia lugar. Por isso é que você deve ler. Não deve... muitas das vezes somos enganados porque ouvimos falar. Epá, não ouça falar, leia. Leia o que é que Deus diz. Leia o que é que a palavra de Deus diz. Leia o que é que a palavra de Deus conta. Passando essa parte, o menino depois já andava, segundo descrição bíblica, e vieram 3 reis ter com ele. 3 reis. Esses 3 reis eram-lhe trazer presentes. Ouro, incenso e mirra. Uma criança que tinha acabado de nascer já era rica. Porque cada vez que um rei oferece a outro rei, porque eles chamavam que ele era o rei dos judeus, cada vez que um rei oferece ao outro rei, oferece em bastante abundância. Vá ler, por exemplo, pela vida de Salomão, você vai ver que a rainha de Sabá foi lá e ofereceu grandes quantidades de ouro a Salomão. Porquê? Porque quer impressionar o rei. Vou-vos dar, por exemplo, um exemplo. O Presidente da República Portuguesa ofereceu um relógio de grande valor ao Presidente de um país, não sei se foi a França, se foi aos Estados Unidos, não, penso que foi a França, penso eu. Ele não ia lá e ia dar um relógio do chinês de 5 euros. Você entende? Da mesma forma, nesta altura, os reis que vieram ter com Jesus ofereceram tesouros a Jesus. Portanto, o menino, Jesus, acabou de nascer e já era rico. Os pais tinham algumas possibilidades porque o pai era carpinteiro. E na altura, os artífices tinham uma posição superior àqueles que trabalhavam na agricultura. E então, Jesus era rico quando nasceu. Fora tudo isso, no próprio ministério de Jesus, era sustentado por pessoas. Ele nunca teve falta alguma. Ele andava com 12 pessoas e sempre houve alimento para elas. Os 12 discípulos de Jesus sempre tiveram de comer. Inclusive, quando foi a Páscoa, Jesus disse a eles, olha, vai lá e vais encontrar um homem na entrada da povoação. Diz-lhe a ele, o senhor quer comer, quer um sítio para comer. E esse homem agarrou, levou para um sítio amplo e lhes meteu comer, encheu de comida para fazerem a Páscoa. Jesus nunca foi pobre. Inclusive, quando Jesus, antes de ser crucificado, tiraram-lhe as vestes, o que ele trazia vestido, e a túnica de Jesus era de uma só costura, coisa que nem todos na altura usavam. Por isso mesmo é que a Bíblia diz que lançaram sortes sobre o vestido de Jesus, os soldados, para ver a quem calhava aquele vestido, porque era um vestido bom. Se fosse alguma coisa que não prestasse, eles não iam lançar a sorte para quem ficaria aquilo. Então Jesus sempre teve finanças em abundância. Sempre andou sobre a terra com bastante abundância. Nunca teve falta. Por isso é que aqui a Bíblia diz que ele era rico. Mas se fez pobre aonde? Na cruz. Mas como é que ele se fez pobre na cruz? Porque uma pobreza é uma maldição. E ao Jesus ir à cruz, ele levou toda a maldição sobre ele. Ao levar a maldição sobre ele,
Eu vou voltar a ler. Porque já sabeis, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Tirando a maldição da pobreza da nossa vida, vem a abundância de Deus para nós. Você tem que entender isto. Você tem de compreender isto. Aceitar isto para que a bênção possa chegar à sua vida. Assim como saúde, assim como finanças, assim como todas as áreas da sua vida. Eu quero vos levar mais um sítio para. Eu sei que eu hoje foram muitos versículos, mas eu quero que você deposite a sua fé, não. Eu deposito a minha fé em Deus. Mas porquê? Você tem que ter umas bases sólidas, confiantes, em que você possa fincar de pé juntos. Não, eu estou curado porque Jesus escreveu. Eu estou curado porque Jesus foi à cruz. Porque está escrito. Vamos a Deuteronômio. Vinte e oito. Vamos começar no 1. Eu vou-vos ler um pouco, mas é para você entender. Você está debaixo da bênção. Você está debaixo da bênção. Está escrito em Efésios. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares sociais. Todas. Todas as bênçãos. Deuteronômio 28, 1. E está escrito: E será se ouvires a voz, Senhor teu Deus, e tiveres guardado em guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Sabe o que é dar ouvidos a alguém? É dar ouvidos ao que esse alguém escreveu também. Agora veja, bendito serás na cidade, no versículo 3, bendito serás no campo, bendito é o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, o fruto da criação das tuas vacas, o fruto dos teus rebanhos, das tuas ovelhas. Agora veja, bendito é o teu cesto, a tua amassadeira, os objetos que são seus. Agora veja o que está aqui escrito no 6. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, e eu lhe digo de todo o lugar, no nome de Jesus. Você é um transportador de bênçãos ambulante. Enquanto você não perceber isso, as coisas não vão mudar. Não porque você mereça, porque eu sou muito sincero, eu acho que não mereço. Mas Jesus fez por todos. Eu reparei numa coisa, eu e minha esposa reparámos numa coisa, e houve alguém a quem eu contei isto, que depois ele contou e aconteceu exatamente o mesmo. Eu e minha esposa chegámos a acontecer isto várias vezes, nós entramos em estabelecimentos que estavam vazios, e depois de estar lá um pouco, o estabelecimento começou a encher. Nós comprámos o que precisávamos e íamos embora. Ao princípio não nos tínhamos apercebido disto, mas isto aconteceu tantas vezes que nós nos apercebemos. Mas porquê? Eu contei isto a alguém e houve alguém que testemunhou exatamente o mesmo. Então, foram tomar o pequeno almoço, e ele tinha contado isto à esposa, foram tomar o pequeno almoço e quando entraram estava vazio. E passado um pouco de estarem lá a tomar o pequeno almoço, encheu. Ele olhou e viu que estava cheio e se lembrou das palavras que eu tinha dito, lembrou-se daquilo que eu tinha falado.
Nós somos transportadores de bênção na nossa vida. Muitas das vezes, essa bênção atrai pessoas, atrai pessoas porque eles querem a bênção, mas atrai sem elas saberem e sem nós sabermos. Só quando nós começamos a reparar nisso é que percebemos que eles andam atrás da bênção que nós temos, dada por Jesus, ter morrido na cruz em nosso lugar. Não porque nós merecíamos, mas porque Deus nos amou. E onde você está, você é uma bênção. E você não pode, mas eu estou aqui, estou ali. Não interessa onde você estiver. Você é uma bênção. Você sabe o que é que Jesus disse aos discípulos? Ide e pregai o Evangelho. E foi numa altura em que ele disse para só irem pregar o Evangelho ali nas cidades à volta, só aos judeus. E sabe o que é que ele diz? Impressionante. Quando vocês entrarem numa casa, abençoai essa casa. Que deixa a vossa paz sobre essa casa. Caso a casa não for digna, a paz voltará para vocês. Nós fazemos isso. Nós abençoamos o lugar onde vivemos. Nós abençoamos o lugar onde trabalhamos. Nós abençoamos no lugar onde entramos. Onde você estiver, você é uma bênção no nome de Jesus. Você é uma bênção. Não é por causa de você merecer, é porque Jesus fez por si. Você transporta a bênção consigo. Você é o templo santo do Espírito Santo do Deus Altíssimo. A bênção está sempre consigo. Onde você andar, por onde você andar, o que estiver a fazer. E você tem que perceber, por se você ser uma bênção, você abençoa o lugar onde estiver. E tudo que estiver à sua volta é abençoado. Você entende? Você pode mudar circunstâncias à sua volta. Basta você orar. Basta você declarar a bênção sobre o seu lugar. Deus ouve o que você fala e abençoa o lugar onde você estiver. Porque você é a bênção. Eu volto a dizer, não é por merecimento, não é porque você é bonzinho, não é porque você faz o bem, porque você deve fazer tudo isso. Não é por nada disso. É por causa de que Jesus o amou, porque Jesus morreu por si, porque Jesus levou todo o pecado e toda a enfermidade, porque Jesus o amou e se fez pobre por si, porque você é rico. Você é transportador da bênção de Deus na terra. Graças a Deus, que Deus, quando agarrou e disse, ide por todo o mundo pregai o Evangelho, Ele disse, pregai as boas novas de salvação, boas novas de libertação, as boas novas de bênção. E para isso nós fomos chamados, para proclamar as bênçãos de Deus, a salvação de Deus, a libertação, a cura de Deus. Para que as pessoas conheçam que o próprio Deus se preocupa connosco, apesar de todo o seu infinito poder. Que Ele permitiu que Jesus fosse à cruz em nosso lugar, por um grande amor que tem por nós. Nós temos que entender que somos abençoados em todo o lugar. Amém. Mude, por favor, a sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de agir. Onde você estiver, tem que haver bênção.
Onde você estiver tem que haver paz. Se não houver, ouça, ore. Ore. O diabo não tem lugar onde você está. Se num determinado sítio há confusão, você chega lá, a confusão tem que parar no nome de Jesus. Porque você vai declarar, pare, em nome de Jesus. Não deixe que o diabo vença no sítio onde você está. Ser é maior é aquele que está em si do que aquele que está no mundo. Onde você estiver, ponha a mão, o que importa, na secretária, no balcão, na parede, e diz, Pai, eu abençoo este lugar é de paz. Eu abençoo este lugar é de paz, em nome de Jesus. Confie no Senhor, fala a sua palavra, declara a sua palavra à sua vida e seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui. Segundo a Coríntios 9:10, não é preciso nós abrirmos, eu só vou falar. Só vos vou ler. Vou falar da área financeira. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Para que enriqueceis em tudo, em toda a beneficência, no qual faz que por nós se dê graças a Deus. Eu quero vos contar um testemunho, que até quem me contou foi a minha esposa, que ouviu uma grande bênção. Um dado pastor, perante as circunstâncias do que tem havido, da peste que tem havido, esse pastor virou-se e disse que sabia que pastores estavam a passar por necessidades, por problemas. E então disse, epá, se alguém precisasse de ajuda, que lhe dissesse a ele. E então começaram-lhe a chegar de vários sítios pedidos de ajuda. E ele começou a ajudar. E segundo o que a minha esposa me contou, é que ele dizia que, não sei se as pessoas pensaram que ele era rico ou qualquer coisa, mas ele estava a dar o que tinha. Ele abençoou, 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 abençoou. Mas ele começou a ver a chegar a uma dada altura que não sabia se teria até ao final do mês. Mas ele continua a abençoar. E porque ele semeou, abençoou, ele não teve falta e, pelo contrário, ainda recebeu bem mais. Assim. Porque semeou, porque confiou, porque abençoou outros ministérios. Você entende? Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa. Por isso nós. Amém. Obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço,
meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Vamos virar as mãos para os ofertas para nos dizer obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. De nada temos falta, Senhor, porque tu nos abençoas sempre e tens suprido todas as nossas necessidades e vais continuar a suprir para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Agora vamos baixar as nossas cabeças e vamos dizer, Pai, em ti confiamos, Senhor. E sabemos que a tua palavra é a autoridade final em todas as coisas. Não importa o que A ou B ou C digam, importa o que tu dizes. Eu confio na tua palavra e eu vou pôr em prática na minha vida, porque eu confio nela, eu confio em ti e sei que tu me abençoas. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Muitas bênçãos. Boa semana.